praticar e ensinar. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus dizendo que ele não veio abolir a lei, os profetas, mas veio dar pleno cumprimento, ou seja, veio colocar em prática com essa pitada, com essa dose de amor, de misericórdia. E aqui a gente começa a perceber que todo o ensinamento de Jesus foi a prática e o testemunho que ele teve. Ele não só dizia que era importante amar, mas ele amava por primeiro. Não era um discurso sobre perdão, mas ele experimentava o perdão. Não era um discurso sobre a dor, mas ele atravessou a dor. Não era um discurso sobre a cruz, belas ideias, mas ele passou pela cruz. Então o ensinamento vem com a prática, e a prática demonstra automaticamente o ensinamento. Porque muitas vezes nós temos belas ideias, belos projetos, belos discursos, mas pouca prática. Temos ótimas opiniões, ótimos pitacos aqui e acolá, mas nem sempre eu quero arregaçar a manga e pôr a mão no arado. Conseguimos dar palpite aqui e acolá como deve fazer, de que maneira tem que ser realizado, achamos defeitos em tudo, mas nem sempre estamos dispostos a colocar em prática aquilo que contestamos ou os defeitos que nós encontramos com uma crítica construtiva. É interessante por demais o mundo virtual, né? Os comentários, às vezes, na rede social, críticas aqui e acolá. Você entra no perfil da criatura e fala, caramba, e o que você fez de diferente antes de criticar? Qual que é a construção, a contribuição concreta para demonstrar o diferente? Então se perde muitas vezes um tempo danado com discursos vazios, com belas ideias, belos discursos, mas ninguém quer pôr a mão na massa. Tem opinião para tudo, mas não sou capaz de falar assim, pode contar comigo nisso daqui, eu vou colaborar aqui. Então as críticas vazias se perdem porque não passam de uma realidade mal organizada dentro da pessoa que ela vomita em cima do outro. Então é necessário o quê? É colocar em prática aquilo que muitas vezes queremos passar como ensinamento, que é uma realidade bem concreta que acontece conosco. Você segue um testemunho bem vivido ou um discurso sem nenhuma prática? É muito comum, se não falamos, passa no nosso pensamento e no nosso coração. Está falando assim, mas por que não vive aquilo que está falando? Fala para fazer isso, mas ele não faz. Ela está dando essa orientação, está exigindo isso da gente, mas ela mesma não coloca em prática. Então nós, você, eu, nós vemos muito mais aquilo que se faz do que seguimos aquilo que se diz para fazer. Então, se nós nos incomodamos com isso, por que não somos coerentes em praticar antes de querer ensinar? Colocar a mão na massa antes de esvaziar discursos. Palavras se perdem com o primeiro vendaval. Os exemplos edificam, constroem. Então não sejamos no dia de hoje pouca prática e muita palavrinha perdida, muito nhenhenhê, discursinho para lá e para cá. Não sejamos virtuais, mas homens e mulheres reais, concretos, no dia a dia. Discursinho de internet, comentáriozinho, crítica de internet, sem colocar a mão na massa, não constrói nada.
E assim é na comunidade, assim é na família, assim é no trabalho, assim é na sociedade. Quem muito fala, pouco faz, e quem faz, incomoda, porque motiva e desconcerta o irmão e a irmã para sair da comodidade. Então nos preocupemos hoje em fazer mais, em praticar mais, e não precisa falar nada, porque o exemplo ele arrasta. E não é para a tua glória, não é para a minha glória, é sempre para a maior honra e glória do nosso Senhor. Aqui tem sentido a nossa prática. Deus te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.